Olá, pessoal. O governo brasileiro criou recentemente a Comissão Interministerial de Enfrentamento à Violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O grupo visa integrar ações de 5 ministérios nas áreas de prevenção, enfrentamento e redução da violência contra a população LGBT. O programa de hoje discute o que vem sendo feito aqui na capital no que se refere ao combate à violência e também à saúde dessa parcela da sociedade. Nosso convidado é o coordenador da Promoção à Cidadania LGBT da Prefeitura de João Pessoa, Roberto Maia. Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Roberto, também muito bom tê-lo aqui para a gente discutir um assunto tão importante. Seja bem-vindo. Obrigado pela acolhida. Roberto, quais são hoje os grandes desafios ou os grandes obstáculos da população LGBT no nosso país? Então, o principal desafio no nosso país ainda é a questão da criminalização à LGBTfobia, né? A gente tinha o PL 122, que ele não foi vetado pelo Senado e pela Câmara Federal, e aí a gente está fazendo, na verdade, tem uma outra lei onde vai se equiparar ao racismo com relação aos crimes homofóbicos. A gente também tem uma dificuldade de acesso a essa população aos serviços básicos, por exemplo, a educação e a saúde. A maioria, por exemplo, das travestis e transexuais não consegue ficar dentro da escola por motivo de chacota, por motivo que são verbalizados muitas questões ainda de preconceito e discriminação por parte também dos professores, às vezes da gestão escolar. Não são, com relação ao nome social, eles não são respondidos pelo nome social, geralmente as pessoas chamam pelo nome masculino, quando é uma transexual feminina. Então a gente tem várias dificuldades. O acesso ao Sistema Único de Saúde também é uma dificuldade. Vou te dar um exemplo. A maioria das transexuais femininas ainda usam silicone industrial, né? A gente sabe risco para a saúde. Um risco para a saúde e elas usam uma questão que elas falam das bombadeiras, que são elas mesmas que colocam o silicone industrial umas às outras. Falta orientação para elas ou falta um acesso mesmo a serviços que a orientassem nesse sentido? Eu acho que falta uma política pública inclusiva. A gente tem uma política pública do governo federal, porém, essas questões de saúde, das especificidades dessa população específica, ainda falta uma política pública inclusiva, no sentido de por que ainda usa silicone industrial, por que não existe, por que o SUS não dá prótese para essas pessoas, já que elas nasceram com uma identidade de gênero, que a gente chama de transgênero, diferente da questão genital, né? Então, se ela tem essa questão desde muito cedo, porque a maioria das transexuais ela descobre isso ainda na infância, né, e na adolescência, então a gente tem uma dificuldade de aceitar essa questão e de cuidar dessas transexuais de maneira como a gente deve cuidar. Eu acho que falta uma política pública mais inclusiva, sim. Nós temos um avanço também, a gente não pode falar que não teve avanço, tem a questão da união civil, né, do STF, de aprovar o casamento civil, de ter todos os direitos. A gente tinha 125 direitos negados à população LGBT, né? Desde INSS até a morte de um parceiro, que os bens não iam para o companheiro, geralmente ia para a família, né? A gente viu isso muito na década de 90, que eu tinha vários amigos, por exemplo, que tinham uma relação de afeto, eram casados, e quando o companheiro morria, né, esse companheiro a família tomava todos os bens, inclusive de esse companheiro ir para fora de casa e não ter onde morar. Hoje essa situação está resolvida. Direitos civis, nesse sentido, foram conquistados. Direitos civis foram conquistados e eu acho que foi uma grande conquista para toda a população LGBT. Porque, na verdade, a gente tinha essa questão da exclusão e hoje a gente tem esses direitos adquiridos em forma de lei, né? Então, acho que a gente teve vários avanços, sim. Porém, eu percebo ainda que a maior exclusão acontece dentro da sociedade, como geral. A gente tem uma questão machista, por exemplo, na Paraíba, que ela impera a questão, muitas vezes, nas famílias. A gente ainda tem gays que são colocados para fora no nosso estado, no nosso município, de casa, pela orientação sexual. E aí, essa família
não sabe lidar com essa situação e acha que isso é coisa do demônio, do pecado. Então, a gente tem uma questão fundamentalista religiosa aí por trás também, que impede de as pessoas aceitarem do jeito que elas são, né? Porque quando a gente fala de orientação sexual, a gente fala de 3 fatores primordiais. A gente fala do fator biológico, psicológico e social. Que isso vai falar a orientação do meu desejo sexual, né? Porque ninguém fala mais de opção sexual, né? Ninguém opta por ser hétero, homo ou bissexual. Porque tem uma questão biológica também, onde já foi comprovado que a maioria dos animais, né, também tem relação homoafetivas. Então, tem uma questão biológica aí. O termo correto a ser usado, então, é orientação. Eu escuto também identidade sexual, usam também esse termo. A gente pode usar a orientação sexual, que é o termo correto, porque tem todos esses 3 fatores que eu falei, e tem a questão da identidade de gênero, que são coisas distintas, né? Ou seja, uma transexual ou um homem trans, ou mulher transexual ou homem transexual, tem uma identidade de gênero que não tem a ver com a sua psique. Ou seja, eu nasci com sexo biológico e a minha psique é outra, é diferente do sexo biológico. Essa transexual, ela pode ser homo, hétero ou bissexual, a transexual. Certo? Então, identidade de gênero é uma coisa que tem a ver com a psique e o sexo biológico, e orientação sexual tem a ver com a orientação do seu desejo afetivo e sexual pela outra pessoa. A gente até recebeu ano passado a Márcia Gadelha aqui no Câmara Aberta. Quem quiser dar uma olhada nessa explicação com ela, tem esse vídeo no nosso canal do YouTube, TV Câmara JP. Deixa eu pontuar aqui algumas coisas que você já me disse. Você começou o programa falando em LGBT-fobia. Quando a gente fala isso, a gente está falando de quê? Que conceito é LGBT-fobia? A gente está falando de ódio e violência à população LGBT, né? E aí a gente não pode confundir, que muitas vezes as pessoas vão confundir, mas se eu estiver numa igreja e o pastor não vai poder mais falar sobre a questão da sexualidade, né, ou na igreja evangélica, né? O pastor não vai poder falar sobre essa questão. Não, não é isso. Ele não tá colocando ódio nas pessoas naquele momento, né? Quando a gente fala do PL 122, a gente está falando de uma lei que vai criminalizar o ódio aos homossexuais, né? Mas aí isso pode ser confundido. Não vai ser confundido, né? Porque criminalizar é preciso mesmo, no conceito de vocês. Criminalizar é preciso porque a gente tem várias questões. Por exemplo, hoje, que a gente teve um assassinato agora de uma transexual, dessa semana, aqui em João Pessoa, em Mangabeira. Depois que ela saiu das Virgens de Mangabeira, aí ela teve uma questão lá com uma pessoa, começou a provocar ela, e ela se afastou, e aí foi para casa com as amigas, e aí nesse trajeto essa pessoa voltou e deu 5 tiros nela. Então isso é um ódio à população transexual, né? É uma transfobia. E nesse sentido a gente percebe que esse ódio é por ela ser transexual. Então, se a gente está falando do Estado democrático e de direitos, que esses direitos sejam iguais para todos, né? Eu não posso pegar uma minoria e achar que tem que assassinar ou bater ou ser motivo de chacota e fazer piadinha o tempo todo, porque a gente tem que ter uma relação de igualdade na sociedade. Eu observo, Roberto, que o discurso e o pensamento de quem não concorda com criminalizar é porque já existiria legislação que enquadrasse, por exemplo, um homicídio. O caso que você cita agora é um homicídio. Então já haveria legislação para isso. Como é que o grupo LGBT pensa, né, a respeito, analisa esse pensamento de quem não vê a necessidade de criminalizar? Eu acho que há um homicídio, sim, mas não vai tipificar como um crime com relação à transfobia, porque a gente não tem dado para fazer política pública, né? Ou seja, se a gente só faz política pública quando a gente tem dados sobre essas mortes. E a gente só tem dados através do que sai na mídia. E quantas pessoas LGBT que a gente não sabe, que não saiu na mídia, né? E que foram mortas por conta dessa violência, né? E a gente não tem como tipificar, né? Então, para nós, a tipificação é algo primordial
para saber quantos homossexuais ou transexuais são mortos hoje no Brasil. Dados estatísticos precisam, né, precisam existir para a gente fazer a política pública, né? Porque senão a gente vai, como hoje, a Paraíba é um dos principais, está em primeiro e segundo lugar o estado onde se mais mata LGBT no Brasil, certo? Porém, a gente não consegue tipificar com relação se esses crimes, às vezes, pode ser 2 vezes, 3 vezes mais. Porque a gente pega os recortes de revistas, né? O MEL que faz esse recorte, e aí a gente começa a comparar com esse recorte de revista com relação ao Brasil todo, né? Porque cada um também faz pega esses mesmos dados. Então, hoje a gente não tem como comprovar a quantidade de pessoas que morrem por conta da fobia LGBT. Que, pelo que você explica, seria fundamental para conseguir desenvolver essas políticas públicas mais certeiramente. Mais certeiramente assim. E mais também quais as comunidades, por exemplo, que são mais vulneráveis à questão LGBT em João Pessoa, né? Quais os municípios da Paraíba que têm mais morte LGBT? A gente precisa mapear isso, né? Sem dados, a gente não consegue fazer algo de concreto com relação à política pública. A gente precisa disso até para prevenir a população e também para que esses crimes sejam realmente combatidos, né? Porque muitas vezes as próprias famílias, né, sabem que teve um crime homofóbico ali, ele tinha um parceiro e tal, e aí ele esconde aquilo, né? E aí ele é visto como um suicídio normal, né? Ou seja, uma pessoa matou ele, mas ninguém sabe. Um homicídio normal, desculpa. Um homicídio normal. Uma pessoa foi lá, matou ele, e aí a gente não sabe o porquê, os motivos, né? Então, a gente só pode saber os motivos através da tipificação. A gente tem um vídeo aí da cantora Daniela Mercury, que ela fez uma campanha para a ONU. Vamos assistir que a gente volta comentando. Livres e iguais. É assim que nascemos, é assim que devemos viver. Porque em pleno século XXI foi preciso que a ONU lançasse essa campanha. Porque precisamos ser lembrados disso, se todo mundo sabe que nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. Sim, somos iguais até em nossas diferenças, porque cada um é único e tem o direito de ser quem é. Mas enquanto você assiste a esse vídeo, alguém no Brasil ou no mundo está sendo assassinado ou sofrendo violência física ou sendo privado em seus direitos e em sua dignidade. Sabe por quê? Porque essa pessoa simplesmente foi ou é o que ela é. Todos têm direito a ser e amar quem quer que seja. Pense nisso. Ser lésbica, gay, bissexual, transexual ou travesti não é uma escolha, é simplesmente ser e viver a sua essência. Isso não é óbvio para você? Muito bacana o recado aí da Daniela. Eu quero que você analise o poder que tem a mídia, as campanhas, os artistas, sobre a divulgação de informações que possam ajudar nessa causa LGBT, mas no segundo bloco. Vou deixar a pergunta aqui no ar. Vamos fazer um intervalo rápido e na sequência a gente volta com essa discussão sobre direitos e saúde LGBT. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes.
Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. O Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre cidadania, saúde, direitos da população LGBT. Nosso convidado é o coordenador de promoção à cidadania LGBT da Prefeitura de João Pessoa, Roberto Maia. Roberto, a gente viu o vídeo da Daniela no fim do primeiro bloco, essa campanha que ela fez para a ONU, e eu queria que você analisasse para a gente a importância de figuras públicas como ela vir e divulgar para um país inteiro saber a opção ou a orientação, deixa eu me corrigir aqui, eu perguntei no primeiro bloco a explicação e já fugiu, sexual dela, e isso é positivo para o movimento de vocês? Isso soma a quebrar preconceitos? Eu acho que toda a questão com relação à população LGBT, que vem tratar essa questão da igualdade, como ela fala, do respeito, de ser aquilo que você é, né, como ela fala no vídeo, eu acho extremamente importante. Né? Importante porque é uma informação sobre os direitos iguais, como ela coloca, né? Onde não deve ter violação de direitos à população LGBT. E aí acho que ela traz essa questão da cidadania como uma fala de uma pessoa pública e que também fala dessa questão bissexual dela, né? Que hoje ela vive uma situação com outra mulher, que é uma situação de que ela se fala como lésbica, né? E aí eu acho que é uma questão que eu acho que é importante esses artistas se colocarem nesse sentido, porque... E a novela também, como a gente vê hoje em dia, né? A novela é um canal que também ela tem esse poder de informação e um poder de aceitação. A gente tem vários casais homoafetivos hoje em quase todas as novelas, né? É difícil você ver uma novela que não tem esse casal. Isso é importante. E eu acho que é extremamente importante para a sociedade, para as pessoas aceitarem, porque hoje a aceitação está bem melhor do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás. E aí eu acho que é muito importante. O que a gente tem uma dificuldade ainda é quando a gente vê alguns programas policialescos, né, que exclui a identidade daquela pessoa, que fala que a travesti, por exemplo, é sem vergonha, que estava usando droga, né? Quer dizer, você muitas vezes transforma essa pessoa que foi violentada, né, em algoz, né? É uma pessoa que... E aí a mídia, muitas vezes, ela faz isso com muita facilidade também. Então, a gente tem que trabalhar essa questão de direitos iguais. Agora, esses programas que muitas vezes passam, que trata o LGBT de forma de chacota e fica fazendo piada e fala que isso é uma pouca vergonha, né? Essa questão moral que se traz muitas vezes e religiosa, isso não leva a lugar nenhum, né? Ou seja, eu posso ter uma questão religiosa dentro da minha igreja, mas a partir do momento que a gente sai da igreja, a gente está falando de um Estado laico. Estado laico é que a política pública não pode a religião não pode interferir na política pública, né? Naquele momento, eu sou um profissional, eu tenho um código de ética e naquele momento eu tenho que tratar as pessoas iguais, né? E às vezes isso não acontece na prática, né? E aí tem alguns programas de TV que a gente também percebe que a gente tem que dialogar sobre ter uma informação de qualidade, como a Daniela colocou agora. Ainda sobre mídia e sobre essas barreiras culturais, no ano passado teve o filme Praia do Futuro, né, com Wagner Moura, que gerou-se uma polêmica enorme, porque haviam cenas de sexo gay e a polêmica era que muita gente se levantou no meio do filme e saiu e foi para as redes sociais e disse que era um absurdo. E os cinemas passaram a avisar, então, aos consumidores, a quem chegava ali para assistir, que haveria cenas de sexo gay. Como é que você interpreta essa reação da sociedade e dos cinemas também? É uma reação do machismo, né? Porque é uma reação de que você não pode ver 2 homens demonstrando afeto, né? A gente tem uma lei hoje em João Pessoa, desde 2006, onde todos os estabelecimentos públicos de João Pessoa, eles precisam aceitar o afeto entre a população LGBT, né? E a gente percebe que isso, às vezes, não acontece na prática, né? As pessoas desconhecem essa lei
E aí a gente pode demonstrar afeto em qualquer espaço. Quando a gente vai ver isso no cinema, que reflete isso na tela do cinema, a gente vai ver que muitas vezes tem essa questão da exclusão e eu acho um absurdo, você não vai ver um casal heterossexual e a pessoa vai na bilheteria falar assim, olha, tem cenas que duas pessoas se beijam ou tem cenas de uma relação sexual entre um casal hétero. Tem uma indicação de filme, tem uma indicação de idade para isso, né? Então a gente tem que respeitar essa indicação de idade e o cinema ele não pode estar abordando as pessoas para falar que tem uma relação homoafetiva naquele espaço, né? Porque sentimento de amor pode ser entre casais heterossexuais ou casais homossexuais. Qual é a diferença do sentimento, né? Não é amor do mesmo jeito? Uma situação como essa mostra que a barreira cultural ainda é muito grande a ser enfrentada, Roberto. Talvez precise gerações, né, crescerem ouvindo mais sobre tolerância, ouvindo mais sobre respeito, para que se consiga vencer isso. Eu acho que ainda vai ter algumas gerações que ainda a gente vai passar por muita dificuldade. Por isso que no nosso pensar de política pública, a gente percebe que a gente precisa falar de sexualidade desde o ensino fundamental, né? Eles precisam identificar que os papéis de gêneros na família precisam ser desconstruídos, né? Porque eu tenho que ser machista igual ao meu pai, né? Tem que ser dialogado, os professores têm que falar sobre essa desigualdade de gênero lá na infância, né? E aí cada idade vai dialogar sobre sexualidade da maneira como a gente deve dialogar. Quando eu faço oficina nas escolas, quando é ensino fundamental, eu vou falar sobre a questão do afeto, do carinho, né? Dessa importância. Quando é o ensino médio, aí eu vou falar sobre o uso do preservativo, vou falar sobre as relações homoafetivas, né? Que já tem cabeça para isso. Vou falar sobre gravidez indesejada ou desejada, vou falar sobre o uso do preservativo, vou falar sobre outras questões que têm a ver com essa questão do próprio machismo, né? Porque eu acho que é o machismo que traz essa desigualdade de gênero. E machismo pode ser homens e mulheres, porque a gente coloca isso o tempo todo na sociedade como se fosse comum, né? Ou seja, esse poder do homem sobre todas as coisas dentro de casa e a mulher tem que ser submissa, ou homossexual também, às vezes os casais homossexuais têm essa questão de um ser submisso ao outro. Então a gente tem que ter uma relação de igualdade. Nós temos uma sociedade onde a gente tem que trabalhar essas relações de igualdade desde a infância, desde a escola, desde o ensino fundamental. Que ações vêm sendo feitas aqui em João Pessoa no sentido de cidadania, de saúde, também LGBT? O que é que vem sendo feito? Então, nós agora fizemos um seminário em janeiro, né? Nós fizemos um plano para 2015, né? Esse plano, a gente tem o Estado tem um ambulatório de travestis e transexuais que acolhe essa população, tem o Centro da Cidadania LGBT que fica ali na Praça do Bispo. E aí a gente tem várias ações também no município agora com relação a algumas políticas. O Conselho LGBT, que é algo que a gente está implantando agora no município. A gente vai também ter uma conferência LGBT, que esse ano é uma das conferências, né? A gente vai ter a conferência municipal, estadual e nacional. A gente está fazendo uma ação permanente nas escolas, porque eu acho que é isso fundamental. A gente tem que estar nas escolas, nesses espaços, para a gente dialogar com os professores, alunos e também os familiares, porque não é só dialogar com os alunos sobre sexualidade, né? É chamar toda essa população e dialogar com eles. Nós temos mais de 100 escolas no município, então a gente está também dialogando com essas escolas durante todo o ano sobre essa questão da sexualidade, de gênero. A gente também entrou numa campanha agora, que vai ser o ano todo, né? Começou no Carnaval, Começou no Carnaval, é uma campanha em parceria com 3 secretarias, né? 3 coordenadorias, a LGBT, igualdade racial e a questão de violência contra a mulher, certo? E aí nós começamos no Carnaval essa campanha, né? Que é respeitar a diversidade, é dever de todos e de todas, e essa campanha vai até o final do ano, porque eu acho importante também. Nós fizemos um calendário também, vamos lançar um calendário, fizemos uma exposição LGBT, que essa exposição é itinerante, começou na semana, em janeiro, o mês das travestis e transexuais, nós fizemos um grande seminário, teve a presença de 8 secretarias,
mais de 100 pessoas, vários profissionais e servidores públicos e também a questão do movimento LGBT que estava lá presente. E aí a gente lançou, durante o seminário, essa exposição LGBT. Nós fomos para o Parque Arruda da Câmara, a Bica, e fizemos algumas fotografias do movimento da gestão LGBT. E aí a gente começou a fazer ações afirmativas, para falar para a população que todo mês tem ação afirmativa à população LGBT e a gente precisa refletir sobre essas políticas afirmativas. E aí nós vamos lançar agora um calendário de mesa que a gente quer colocar também em todas as repartições públicas para as pessoas perceberem que todo mês tem alguma ação LGBT e que eu também preciso participar dessas ações. Eu tenho que me sentir incluso, né? Então, na Secretaria de Desenvolvimento Social também nós estamos fazendo um trabalho junto com os CRAs, com os CREs, de inclusão dessa população, nas casas de acolhida, porque a gente teve algumas dificuldades também nas casas de acolhidas dessas pessoas, por exemplo, a mulher transexual. Aí ela tinha que dormir na casa de acolhida, mas no dormitório masculino, como ela não se sentia aceita naquele local, né? Ela não sentia constrangimento de tirar a roupa. Então, não era chamado pelo nome social. Então, a gente começou também a dialogar sobre essas questões nas casas de acolhida hoje, porque tem muitas transexuais que vivem em situação de rua, né? A questão da habitação, a gente está dialogando com a Secretaria de Habitação para conseguir essa habitação para essas transexuais que vivem em situação de rua. E também a questão da empregabilidade que nós discutimos no seminário. A gente teve a presença da Secretaria do Trabalho e a gente está fazendo várias ações. Agora teve um curso de informática para a população LGBT que começou esse mês, né? São 2 meses de curso. E aí a gente também está fazendo várias capacitações e ações afirmativas para essas travestis e transexuais irem para o mercado de trabalho formal. E já se observa um reflexo dessas políticas públicas? Já se observa uma independência mais da população LGBT? Ou mesmo se você se depara com estudante, com criança, que está com um discurso de mais respeito, de mais tolerância? Eu considero que sim. Eu acho que a gente tem as juventudes, e a gente fala de juventudes no plural, porque são várias formas de juventude, né? Com uma cabeça muito mais aberta do que, por exemplo, a minha geração, a geração dos meus pais. Eu acho que isso é fundamental, né? Essa aceitação, ela é muito mais visível. A gente trabalha com as comunidades, trabalha com essa questão das escolas, dos jovens, a gente percebe que eles têm uma cabeça muito mais aberta. Por isso também há conflito geracional, né? Ou seja, na época dos meus pais, ninguém falava sobre sexualidade, né? Eu converso sobre sexualidade com meu filho, né? Mas, assim, é difícil dialogar sobre essas questões no dia a dia, né? É difícil conversar com isso ainda, parece que é tabu, parece que tem uma questão moral, parece que é pecado conversar sobre sexualidade. E essa geração, muitas vezes, elas tiram as dúvidas entre os pares, já que ela não teve essa informação dos pais. Mas ela começa a ter essa informação e começa a dialogar até as futuras gerações sobre essa questão. Eles veem isso com muito mais naturalidade. Eu percebo isso. Que bom, né? É uma conquista aí. É uma conquista. A sociedade pode comemorar. Isso. Roberto, a gente precisa encerrar. Quero te agradecer demais a presença, dizer que portas sempre abertas aqui para a gente discutir. Tiver uma pauta, um assunto, volta para aqui para a gente discutir. Muito obrigado. Eu queria agradecer vocês, todos aqui da TV Câmara, e a gente está à disposição de vocês quando precisarem. Obrigado mesmo. Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas na nossa página no Facebook estamos sempre em contato. Lá você pode rever nossos programas, comentar, mandar uma sugestão de pauta para a gente. A gente espera lá. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Tchau.